Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso overview. Eu sou a Drica Lopes e hoje nós trazemos um programa macabro e assustador para vocês, porque nós vamos falar de filmes de terror, mas não qualquer filme de terror, os clássicos. Até 2010, pra frente não teremos, então quem sabe um programa parte 2 se vocês curtirem. E na bancada comigo hoje eu tenho aqui o K. Boa noite, criaturas da noite. E aí, seus lindos, meus caros ouvintes, estamos de volta novamente outra vez. Obrigado, Drica, valeu. Assim como você, o Vini também, e acho que muita gente dos ouvintes estava esperando por esse momento. Sim. Finalmente viemos pro terror aqui, né? Além todo esse universo vasto. Precisávamos. E o meu querido Vinícius. Vini, boa noite. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um overview. E aí, será que vocês sabem o que nós fizemos no verão passado? Vamos descobrir. Esse é bom. E aí, preparados então para entrar nesse trem fantasma? Então vamos ao programa depois da vinheta. Mas antes, se você não segue a Black nas redes sociais, já aproveita e vai lá, porque você tá perdendo, gente. Vocês estão perdendo conteúdo lá no Instagram, no TikTok, no YouTube. Tem conteúdo todos os dias. E principalmente também no site da Black, porque ali a gente tem as notícias escritinhas, explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Então já segue lá nas redes sociais a Black para você ficar por dentro de tudo sobre cultura pop, dá essa moral para nós e já vai lá e depois volta aqui para assistir. Os links estarão na descrição, né? Recados dados, agora bora falar de terror, gente. Meninos, vamos começar falando dos primórdios. A era de ouro do cinema, que né, a gente engloba ali década de 20, 30 e 40 também ainda era de ouro do cinema, que tivemos muitos clássicos, mas a Universal Pictures, né, que a gente conhece, trouxe ali os clássicos do terror, que eram, assim, filmes baseados em livros, alguns não, mas começaram ali com os livros, com os filmes baseados em livros, né, que foram ali nos anos 30 e 40 um sucesso e marcaram o início desse gênero do terror no cinema. Eu vou confessar, a gente já estava conversando no off aqui, que eu não assisti esses filmes, por enquanto. Tá nos meus planos, eu tô com um projeto de assistir filmes clássicos, mas eu ainda não assisti, né? Vocês assistiram? Eu também não assisti. O único que eu assisti da nossa lista dos clássicos, que são muito clássicos, foi O Homem Invisível, mas eu era bem novo, não tenho muitas lembranças do filme, mas eu lembro que eu assisti e só. Os outros eu conheço assim, por serem filmes bem famosos, mas nunca parei para assisti-los. Também é um projeto futuro, mas ainda não comecei a pôr em prática. Eu acho que o único, eu nem sei se ele tá aqui na nossa lista, mas foi por conta do filme que teve esse ano, do Nosferatu. Nosferatu. Ah, sim. Vocês Mas sabem só. a fofoca do Nosferatu, né? A fofoca do Nosferatu, o primeiro Nosferatu, se não me falha a memória, tá, gente? Eu posso estar enganado, vocês me corrijam nos comentários aí, o pessoal que tá ouvindo. É de 28, eu acho, o Nosferatu, 20 e poucos, eu sei que é 1920 e poucos.
o que eles queriam fazer o filme do Drácula, né? Porém, não tinham os direitos autorais da obra, né, do Bram Stoker. E o que aconteceu? Porque naquela época ainda não tinha dado o tempo, né, para cair em domínio público, né? E aí, como eles não tinham os direitos autorais da obra do Bram Stoker, eles resolveram inventar um vampiro parecido. Então não era o Conde Drácula, era o Nosferatu. A história, você vê que tem todos os elementos do livro e do filme do Drácula, mas é tipo, sabe aquele negócio do copia, mas não faz igual? Foi isso. Essa é a fofoca do Nosferatu. Sei lá, eu não fazia a menor ideia. Assim, tudo bem que eu não fui a fundo e tal, mas de tanta coisa que a gente tem, né? Só um parêntese em relação a vampiro e essas histórias, Nosferatu, Drácula e vários outros, que a gente ficava até achando, tipo, pô, não, mas eles criaram que é um outro tipo de vampiro, que não sei o que e tal, e sabe? E aí depois saber da... Sim, é porque eles queriam fazer, mas não podiam. Então, foi aquela. Sabe, tipo, as coisas da Marvel, que eles queriam falar, por exemplo, sobre mutante, mas não podiam falar sobre mutante, porque não tinha os Aham. direitos. Lembra naquela época? Era Aí mais a ou menos Marvel isso. foi, comprou tudo, a Disney foi, comprou tudo também. Comprou tudo, já que eu não posso falar, tudo bem, vou comprar tudo. Mas é isso, a fofoca do Nosferatu é essa. Mas aí a gente tem é claro, a gente tem as imagens desses filmes muito assim na nossa cabeça, porque é da cultura pop, né? Assim, aquela visão do Drácula, e aí a gente começa em 1931, já tem o Drácula e o Frankenstein, um em seguida do outro, né? Que a gente tem o Bela Lugosi fazendo o Drácula, aquele Drácula chique, né? Aquele Drácula assim, Pimposo. nobre, ele era assim, Aham. né? E temos o Boris Karloff que fez o monstro, né? A criatura do Frankenstein também que ficou aquele Frankenstein que tá na nossa memória do parafuso, do lado Uhum. da cabeça, a cabeça bem quadradona. É esse Frankenstein do Boris Karloff, assim, né? É muito interessante. E aí eles perceberam que na minha pesquisa, eles perceberam o sucesso que teve o Drácula e o Frankenstein e resolveram começar loucamente a fazer filmes de monstros, assim. Porque logo em seguida veio a Múmia. Aí vocês vocês estão sentados? Aquele filme A Múmia que a gente tem, né, na nossa cabeça, com o Brendan Fraser, né, Aham. tal, Rachel Weisz, que eu amo, é um dos meus filmes favoritos da vida. Maravilhoso. Não é original, ele é um remake. Tum, tum. O choque, A Múmia de 32 teve o Boris Karloff de novo, né, fazendo ali a múmia do Imhotep. Vocês lembram do Imhotep, né? Uhum. Que não foi adaptado de nenhum livro, ele foi um roteiro original, e aí a gente teve essa ideia do Imhotep que buscava sua amada Anck-su-namun. E é a mesma história da múmia nova, da múmia do Brendan Fraser, assim, praticamente, né? Mas tem aquela coisa da. Trouxe o imaginário da múmia enfaixada. Esse imaginário da múmia enfaixada, que anda com os braços pra frente, assim, é desse filme. E É ficou do. eternizado, né? Quando a gente pensa em Ficou, múmia, é. a primeira coisa que vem à nossa mente é essa imagem bem estereotipada mesmo de múmia. Sim, porque, de novo, Boris Karloff, né? Assim. E aí, depois, em 33, teve o Homem Invisível. E eu acho que eles viram que essa métrica realmente deu certo, né? Era um gênero que estava conquistando o público de forma muito grande. Sim, porque se você vê, eu acho que já são a maioria de livros clássicos, né? Mas que as pessoas, eu acho que ficaram tão chocadas de ver essas histórias que eles já conheciam
assim, ao vivo, entre aspas, né? Assim, criarem vida na tela, que foi um fenômeno, porque teve o Homem Invisível em 33, que fez um baita sucesso, que é baseado no livro do H.G. Wells, né? Tanto é que depois teve vários remakes. A gente tem o Kevin Bacon, né, que fez. E agora, mais recentemente, teve de novo o Homem Invisível, que ainda é com a menina lá do Conto da Aia, né, que faz Sim, foi de 2020, se eu não me engano, né? Isso, que eu também não assisti, gente, desculpa. Esse eu já vi, esse eu já vi. Eu assisti o do Kevin Bacon, é clássico, né, todo mundo assistiu, né? Uhum. E aí, em 35, veio a noiva do Frankenstein. Eles não se contentaram, porque fez tanto sucesso que eles trouxeram a noiva do Frankenstein, que também virou caiu no imaginário popular, que é aquela noiva de Frankenstein, né? Que a atriz fez, do cabelo pra cima e a faixa branca de cabelo, assim, né? E é vestida de branco, né? E tal. Também com os botões, né? E isso também com os botões. Teve A pele novamente esverdeada, acinzentada. isso, a pele esverdeada e tal, né? E aí é aquela história do Victor Frankenstein que resolve criar a companheira para a sua criatura, né? E essa não é baseada no livro da Mary Shelley, porque Mary Shelley só escreveu Frankenstein, né? É deles mesmo, né? E aí, em 41, a gente tem o lobisomem, que eu vi, assim, nas minhas pesquisas, o lobisomem, ele foi um pouco depois, mas ele também trouxe essa coisa do imaginário popular, né? Do homem-lobo e tal, e fez um baita sucesso também. E eu acho que, Fala, pode falar. eu acho que esses filmes, eles buscam também uma inspiração muito grande em lendas urbanas, né? Isso, Que já porque já existia, né? já contavam para as crianças, naquelas rodas de família. Eu acho que eles também buscam essa inspiração, digo, no sentido de criar a imagem, né? Desses personagens. Muito disso, das histórias que eram contadas. E, obviamente, também da literatura, né? Que é muito presente. É verdade, faz sentido. E aí, em 54, a gente tem o último desses grandes monstros da Universal, que é o monstro da Lagoa Negra. Que eu não sei se vocês sabiam isso, gente. Que se passa no Brasil. Mentira. Nossa. A moça vem pro Brasil, a Eu não tinha a norte-americana menor vem pro ideia. Brasil, e aí ela vai nadar lá no Rio e é sequestrado pelo monstro. Não fazia. Esse eu realmente não fazia ideia que tinha se passado no Brasil. É isso aí. E, inclusive, curiosidade que eu vi nas minhas pesquisas, né? Foi um dos primeiros papéis do nosso querido Clint Eastwood no cinema. Que não o monstro da Lagoa Negra, mas ele estava no filme, né? E o Guilhermo Del Toro, quando fez A Forma da Água, foi uma homenagem para este filme. Vocês sabiam que é um dos filmes favoritos dele? Nossa, Forma da Água, eu conheço o filme, mas não sabia que era uma homenagem. Sim. Exatamente. A tia Drica também traz cultura inútil. Mas, assim, gente, fica aí o desafio, eu acho, pra gente assistir, porque são filmes em preto e branco, tá, gente? Né? sim. Chofens que vocês forem assistir, saibam que é filme em preto e branco. E assim, quando a gente fala no terror clássico, né? Não é terror que a gente tá acostumado hoje, não é Invocação do Mal, gente. É o terror de 1930. Pensa em 1930, né? Como que era a sociedade. É aquela coisa mais do monstro, mas você tem. Ele é devagar, ele tem um outro ritmo, ele não é um terror. Que as coisas foram descambando, né? Vamos combinar, né? Não tem todos aqueles efeitos especiais, Exato, isso não sei o que.
é como vocês falaram, e também, deixa eu ver, anos 30 foi o quê? Entre aspas, era ali já tinha sido o começo do cinema, né? Sim. Então, como você falou, Drica, o pessoal que já era acostumado com essas histórias, tudo bem, com os livros e tal, só que agora eles vendo a imagem do monstro, não só tipo, Uhum. tô lendo aqui, tô imaginando isso, não, eles estão vendo ali e numa tela pela primeira vez, então. E é legal a gente fazer esse exercício, eu acho, de se colocar no lugar daquela geração, porque assim, hoje, 2025, poucas coisas nos surpreendem mais, eu acho, assim, com relação a audiovisual, né? Porque já foi se feito de tudo. Mas pensa que estava começando o cinema, então tinha tudo pela frente ainda. Então foi algo surpreendente para eles, eu acredito, né? E como tudo era muito novo, né? Qualquer coisinha, por mínima que fosse, iria surpreendê-los, né? Exato, foi um fenômeno, assim. Tanto é que virou cultura pop, E continua né? sendo eternizado até hoje, né? Cultura pop e grandes clássicos. Sim, grandes clássicos que são estudados e tal, como se fazia cinema naquela época, era tudo muito prático, você precisava ter as coisas na mão ali, os props, né, que eles falam, né, que eram aquelas... Ai, gente, não sei traduzir, que eu fui alfabetizada em inglês. É... Ai, props, gente, desculpa, traduz aí, editora. Você quis dizer adereços. Mas, tipo, eles tinham que ter essas coisas práticas, né, assim, tinha lá o parafuso grudadinho lá no Boris Karloff, né? Tinha lá os cenários, era tudo real, gente. Não tinha tela verde, não existia isso. Isso eu acho muito rico. E talvez seja um pouco coisa da idade, talvez, né? Assim, mas eu acho que antigamente era tudo melhor, gente, tudo mais legal. E além de se tornarem clássicos muito famosos e consagrados, foram filmes que também serviram muito para consagrar os atores, né? Que participaram desses filmes, que muitas vezes Sim. ainda não tinham uma trajetória, né? Porque fica marcado, querendo ou não, foi a pessoa que fez o Frankenstein, foi a pessoa que fez o Drácula, Isso. e que eterniza o artista. Exatamente. Tem razão, com certeza. E agora? Só que a gente vai agora, gente, dar um pulo, mas um salto assim, ó. Plapt, um duplo twist carpado, porque a gente vai embarcar para os anos 70. Vocês entenderam? Porque os anos 70. Sabe aquela coisa do ai que loucura? Ai que badalo? Os anos 70, entendeu? Porque nos anos 70 o trem assim era doido e aí explodiu, porque a gente teve dois fenômenos de subgêneros do terror nos anos 70. Inclusive, um dos meus favoritos. Sim, os meus também, que são os slashers e na outra ponta o terror sobrenatural. Pra mim, Slasher tá com certeza no topo de qualquer subgênero do terror. Eu gosto muito. E aí a gente teve, pra começar, em 68, que é quase anos 70, mas começando, abrindo ali, foi o Bebê de Rosemary, né? A gente vai colocar ele no bolo dos anos 70 aqui, porque ele é um super suspense barra terror sobrenatural, assim, bem psicológico mesmo, assim, baseado num livro, aliás, né? Temos aí o livro do Bebê de Rosemary, quem quiser ler. E assim, eu assisti há muito tempo atrás, então eu quase não lembro, assim, eu quero reassistir. Vocês já assistiram? Esse eu já assisti com meu avô. Não, não cheguei. Eu lembro, eu tenho vagas lembranças de alguma coisa, mas não é algo que, tipo, eu consiga confirmar, pô, eu assisti com certeza até o final, eu devo ter visto só alguns pedaços.
Mas eu sei que tem imagens muito claras na minha cabeça. A gente tem as imagens também, assim, do que passa, né, na internet, cultura pop. Aquela coisa do imaginário popular, né? Que tem a Rosemary, né? Aqui foi feito pela brilhante Mia Farrow, cabelo curtinho e tal. E, abre um parênteses aqui, vocês sabem que o Bebê de Rosemary foi gravado no Dakota, né? O prédio. É um prédio lá de Nova York, que existe de verdade, chama o Dakota Building. E foi exatamente ali, em frente, na calçada, mas ele morava ali no Dakota, que morreu John Lennon. Inclusive, aí a gente entra nas teorias da conspiração, que eu amo essas coisas de sobrenatural. E aí você entra nessas teorias do prédio amaldiçoado. Porque tem um negócio estranho ali, porque muita gente. E tem muitos relatos de aparições e tal. Ali. E quem sabe a gente faz um programa especial de Halloween, né? Assim. Eu gostaria, lugares assim. Não. Ai, dava pra fazer alguns locais que já foram palcos pra. Não palcos, mas. Tipo, ideias pra filmes. Que nem esse. Aham. Eu sei que tem um que fica em Las Vegas. Não, o Las Bebê de Vegas. Rosemary tem muita teoria, porque foi feito pelo Roman Polanski. Hum, E aí, o Roman Polanski, vocês sabem o que aconteceu depois de, né, acho que foi 69, que, né, a esposa dele foi morta, grávida, né, pela família Manson ali, né, de forma brutal, foi horrível e tal. E aí tem muitas teorias da conspiração envolvendo o filme do Bebê de Rosemary. Aliás, todos esses aqui dos anos 70 de sobrenaturais tem muitas teorias da conspiração, gente, envolvendo, assim. Que dá pra ficar falando aqui. Mas aí, em 73, nós tivemos o filme mais assustador de todos os tempos e ninguém vai tirar esse título dele, que foi O Exorcista. Que eu particularmente gosto muito, mas eu tive muito medo de assistir a primeira vez. Eu demorei muito, muito mesmo, assisti ali no comecinho da minha adolescência, acompanhado, né? Exato. Eu também, igual. Eu acho que é um ritual que todo adolescente acho que passa de assistir. Vamos assistir O Exorcista. E aí você fica um mês dormindo de luz acesa. Pois é, um tempo dormindo meio meio assustado, né? Meio desconfiado. Cara. E esse filme, assim, tem uma genialidade do diretor de usar os efeitos práticos, porque foi tudo efeito prático, que parece muito real aquilo, né? Assim. E se vocês forem no YouTube e procurarem lá pessoas reagindo no lançamento de O Exorcista nos anos 70, vocês vão ver o povo saindo assim, passando mal do cinema. Passando mal de verdade. O povo chegava assim a vomitar e tal. Era muito forte para aquela época, né? Assim, você vem de tipo filmes, uma era dos anos 50, 60 até um pedaço de muito assim, era tudo muito. Vou usar uma palavra de velho agora, careta. Isso, nossa, eu tava pensando num negócio tipo, poxa, eram coisas que não eram muito faladas, não eram muito ditas, tipo, Era nossa, tudo muito careta, né? Aí a aham. gente teve a revolução, tal, e os hippies, o movimento hippie nos anos 60, 70. E aí você saiu de Hitchcock, por exemplo, que os filmes dele eram, tipo, as pessoas eram todas certinhas e tal. Você passa pro Exorcista. Então, o povo, nossa, foi a loucura, né? Eu acredito, assim, que foi um. Tanto é que ganhou Oscar de melhor roteiro adaptado, porque sim, ele é baseado em um livro. Que é tão assustador quanto. Não li, não tive coragem ainda. Também Arreguei. não.
Não, não, tem coisa. Arreguei, mas teorias de novo, ah lá meus causos. Vou contar o causo que foi baseado num caso real. Ah, esse eu já vi. Na verdade era um menino, né? Uhum. Era a criança, era um menino, que aconteceu tudo e eles omitiram o nome. E aí o William Blattley, que foi o escritor, né, do livro, ele ficou sabendo desse caso e resolveu escrever o livro baseado nessa história que aconteceu, nesse caso real aí que aconteceu do menino. E, tipo, muitos, muitos acidentes no trajeto do Sim. filme, né? No set, enquanto eles gravavam, teve incêndio, teve lesão nos atores, teve Sim, pegou fogo. mortes ao Nossa, elenco. loucura. Tem A uma história de que o. Meu Deus, qual é o nome do. O diretor, né? William. William Friedkin. Isso. Ele chegou a chamar um padre, né, para ficar no, para abençoar ali o set, para ficar lá durante as Sim. gravações, porque tava tudo muito pesado, muita coisa acontecendo. Cara, não, porque você tá chamando Sim, o tempo todo. o capiroto ali pra vir ali com você, cara. Você tá Cara, é chamando uma coisa muito o louca. próprio mochila de criança ali, gente. Eu não É, sei se eu, enquanto ator, teria coragem de participar de uma produção dessas. não, tem que ser muito. Falando mais uma vez do caso, que foi meio que. Não sei se foi inspiração ou não, talvez sim. Mas na vida real, o pessoal fala, né? Existem, né, casos de exorcismos, assim, né? Não igual o Exorcista, é igual do filme, Não. mas existe toda uma regra para o exorcismo acontecer, que é desde sempre assim, que tipo a família ou a pessoa e tal, não sei o que, vai pedir ajuda, ela tem que falar com algum tipo de padre ou algum, né? Alguém que sirva, que seja como se tivesse algum tipo de autorização da igreja e tal, não sei o quê, para Sim, solicitar precisa. ajuda. Ele vai Precisa ter autorização. investigar para ver se Aham. realmente cabe. Ele Isso, manda uma solicitação para o Pro Vaticano, Vaticano, isso mesmo. aceitar e fala, vai lá e faz o exorcismo. É super burocrático na Igreja Católica. Eu já vi exorcismos pessoalmente. Não, não, tá brincando. Não esses da Igreja Católica, né? Ah, tá, Em não. igreja evangélica, mas já vi pessoas endemoniadas pessoalmente. E assim, o negócio da força Uhum. acontece, sabe? É pesado, o negócio é Atenção, pesado. caros ouvintes, não estamos falando de certos programas que vocês veem na TV que o cara começa Não, a se jogar no chão e falar umas não, coisas nada a ver com não. Eu nada. vi ao vivo, pessoalmente, assim. Aqui, Então, no lugar em que eu estava. É diferente. nossa. É pesado. O negócio é pesado. E a gente Muito pesado. nunca imagina que vá, né, se deparar com algo disso na vida real. Porque é uma coisa tão, sei lá, incrível, né? Digamos, que a gente viu nas telas que é quase que inacreditável a gente ver isso acontecendo de fato. Uhum. É, exatamente, assim. E aí também, já pegando o gancho do capiroto, ai, misericórdia. Em 76, a gente teve a profecia, né? The Omen, que é o próprio filho, o anticristo, né? E eu, particularmente, não assisti, nunca tive coragem de assistir a profecia. Também tem o livro, aliás. E, gente, é interessantíssimo porque esse filme também tem muitas coisas que aconteceram nos bastidores. Ó, teve o filho do diretor né, que, vamos dizer assim, se auto-eliminou, né? E teve, tipo, raio que caiu 2 vezes em 2 ocasiões diferentes no avião,
o pessoal dos atores estavam, sabe? Gente, foi um caos, assim, nesse filme. Eu vi que durante as gravações tem uma cena dos cães do cemitério. Eu nunca assisti esse filme, né? Mas eu vi alguns cortes no TikTok que os cães realmente atacaram o dublê, né? Do Gregory Sim. Peck. Nossa. E ele queimou, porque os equipamentos de proteção não serviram. Teve também uma de avião que foi planejado pro filme, né? Mas eu acho que deu errado e o avião de fato caiu. Não sei se tinha tripulação, né? Se as pessoas estavam dentro, se era só uma cena do avião. Teve gente parentes de atores, alguém da produção que foi, tipo, decapitado. Foi um negócio horroroso, assim. Esses filmes, assim, mais sobrenaturais, sempre costumam ter essas histórias de bastidor, né? De coisas errado, manifestações, acidentes, costumam sempre ter, né? Exato. E aí, eu acabei de lembrar de um que nós não colocamos na lista aqui, mas foi dos anos 70, que foi o Horror em MTV. Inclusive, eu gosto bastante desse filme. Porque ele teve um primeiro filme nos anos 70, que foi logo depois que aconteceu todo o caso e tal, com a família lá, e teve assombração, aí veio os Warren, e aí eles fizeram o filme, teve o livro e teve o filme, né, logo, aí depois teve o remake com Ryan Reynolds e tal. Mas eles fizeram nos anos 70 também. Então aquela coisa do sobrenatural pegava mesmo naquela época, né? Assim. E eu acho que essas histórias baseadas em histórias reais são mais propensas, né, a acontecer esses terrores de bastidor do que. Você chama o trem pra vir Pois ali do seu lado. Tá ali Deus do me seu lado. livre. Misericórdia, vem assim, ó, com o óleo ungido, pelo amor de Deus. E aí, nos anos 70, a gente também teve o fenômeno dos slashers, né? Que os nossos queridinhos, né, Vini? Sem dúvidas. Entramos na parte que não tem pra ninguém. Pra mim, eles dominam realmente. Foi muito legal, porque em 74 teve o Massacre da Serra Elétrica. E aí a gente teve o primeiro serial killer, vamos dizer assim, que foi o Leatherface. Quem não conhece aquela cena dele com a serra elétrica, né, assim? Ou a máscara dele, né, que também se tornou um símbolo de festas de Halloween e de terror em si. Sim. E o interessante é que o Massacre, ele é um filme independente, né? Interessante, né, porque é difícil o filme independente tomar essa proporção. E foi se gasto pouquíssimo e, assim, ganharam milhões, ganham até hoje, porque se tornou um clássico, né, gente? Assim. Sim. Eu acho que entrou muito a questão do popular, né, na época. E eu não sei, mas é algo que me pega até hoje. Não me pega, mas eu acho que existe até hoje. Assim como aqui no Brasil tem alguns lugares, né, que tem a questão de folclore, de lendas, que são mais famosas em alguns lugares do que outros. Lá nos Estados Unidos tem muitos lugares e se você for ver, muitos desses filmes ou outros e histórias sempre vão acontecer num deserto, no meio do nada, no Texas. É sempre um lugar meio bizarro, assim, nada contra o Texas, mas... Numa floresta, né, assim... Sim. Um lugar, é verdade, assim, faz sentido, faz sentido. Mas, e aí começou aquela coisa do gore, né, que eles falam, né, o sangrento, trouxe-se essa coisa do sangrento pra tela, né, porque o Massacre da Serra Elétrica é pesadíssimo, assim, no gore, assim, né. Se for comparar ele até com todos os filmes que a gente já falou agora, meu Deus. É sangrado e a todo momento. Sim. E aí a gente teve quem? Em 78, quem? O queridinho Halloween. A noite O do terror. Halloween. Isso, Michael Myers chegou. E aí a gente
começa a ter a genialidade do John Carpenter. Maravilhoso. E tem aquela trilha sonora, né? Que a gente ficou na cabeça da gente com aquele pianinho. E que faz arrepiar lá da nuca até os pés. Ai, cara, assim. Vou dizer, eu revi o Halloween há pouco tempo atrás. É tosquíssimo, Mas, tipo, cara, é um clássico. Não tem como você falar. Talvez não tenha envelhecido bem, talvez não. Porém. Abrindo as portas, né? Não abrindo as portas, Isso. mas foi eternizado por ser um clássico slasher que era uma novidade muito grande na indústria. Exato, exato. E você tem aquela figura do. Igual o Leatherface, você tem aquela figura do assassino sem rosto, né? Assim. Uhum. Que na verdade é uma característica bem presente, né? Ou é uma máscara, ou é sem rosto, ou é um Exato. dourado. O Sexta-feira 13, ele já é 80, né? Então. Também. Mas eu acho que ele ainda tá nessa coisa do slasher, né? Assim. Uhum. Porque daí o Sexta-feira 13 traz essa coisa do também, a mesma coisa do Halloween e do massacre, do assassino que perseguia o grupo de adolescentes, né? Assim. Mas o Sexta-feira 13, eu acho que ele trouxe essa coisa do. Ai, como que eu posso falar? Essa coisa do assassino que não morre. Pois é. Mais até do que o Halloween. Eu acho que o Jason trouxe essa coisa do assassino que não morre, o desgraçado. Pois é, que vai se renovando, porque você vê, tá igual a Brenda de Todo Mundo em Pânico, que sempre é exatamente esse caso. Ele vai se renovando, se renovando, se renovando. Inclusive, agora, parei pra pensar, eu acho que essa sátira da Brenda sempre voltar, talvez faça referência a isso, né? Cara, e assim, gente. Spoiler, se você não assistiu Sexta-feira 13, e vai assistir ainda, pula um pouco isso aqui, porque eu vou dar um spoiler, tá, gente? Posso dar o spoiler? Pode? Beleza? Pularam? Tá bom? Primeiro filme, o assassino não é o Jason, né, gente? É a mãe dele. E aí, nas sequências que eles trazem esse conceito do Jason que voltou dos mortos pra assassinar quem assassinou a mãe dele, vamos dizer assim, né? Inclusive, em um dos filmes, não lembro qual, porque tiveram sequências, isso é mostrado, né? É. O motivo dele ter essa revolta e querer matar todo mundo. Exato. Sim. Na verdade, é só um filho ressentido, né? Coitado, Ele fazendo é. justiça por sua mamãe querida. E agora tem um rumor que parece que vão fazer um remake, né? De Sexta-feira 13, uma série, alguma coisa assim, né? Gente, agora só se faz remake, né? Meu Deus. Só uma série. Acabou a criatividade, né, gente? Pelo amor de Deus. Em 79, um filme mudaria para sempre como nós víamos a exploração espacial e a ficção científica. Porque o Alien, ele trouxe um conceito do terror espacial, né? E aí, depois a gente teve vários outros que vieram nisso, mas o Alien, gente, é um dos filmes de terror, um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. O primeiro Alien, tá? Sim. Porque ele trouxe aquela coisa do monstro que não aparecia. Porque você não via o Alien, você via uma sombra.
Porque o Ridley Scott, ele trouxe esse conceito, né? Eu não sei se de propósito ou se, tipo, foi que nem o Tubarão, que não tinha verba pra fazer o Alien inteiro, então só mostrava um pedaço. É... E aí você teve esse conceito do, tipo, não aparecia o Alien inteiro, você não via, você via pedaços dele. E eu acho que isso que assusta mais. Então, eu não assisti esse filme, embora ele também seja um clássico. Eu nunca tive interesse, mas eu vejo falarem muito, muito, muito desse Pelo filme. amor de Deus, assista esse filme, porque assim, é assim, ó, chef's kiss, sabe? É muito bom, gente, que filme bom. E aí, a gente teve outros, né, que vieram nesse embalo do Alien, né? Nessa mesma época, né, dos anos 80, tiveram muitos filmes marcantes, né, para esse gênero também. Sim, é. Teve, que nem um dos meus filmes favoritos da vida, que é O Enigma de Outro Mundo. Esse eu conheço, eu não sou o maior, Ai, eu gosto muito desse filme, assim. mas eu acho um filme muito bem construído, né, uma narrativa que funciona muito bem. Eu acho que é tudo muito É, amarrado. porque você tem aquele conceito de tá todo mundo preso num lugar e tem alguém infectado. Quem é? É a Tem que ser. mesma coisa do Alien. Veio nessa coisa, a mesma, ó, pegou carona nessa coisa do Alien, né? Assim. E aí você tem também, por exemplo, outros que são mais toscos, assim. Aí a gente entra bem na trecheira dos filmes bem trashes dos anos 80, que a mosca, a bolha assassina. Não, a bolha assassina é tosquíssimo, gente. Eu revi ele esses tempos atrás. E assim, é ridículo. É muito ridículo. Tem uma Hum. estética bem grotesca, né? Sim, porque nos anos 80, vocês, jovens mancebos, crianças, que não viveram os anos 80, gente, o negócio era tosco, assim. E era o que tinha, era o que tinha. Volta aquela questão dos efeitos muito práticos, né? Que eu acho que nós, Uhum. particularmente, não estamos tão acostumados, essa coisa de transformação, é, uma decadência, essa estética mais bruta também. Sim, faz sentido, assim. A mosca, por exemplo, é nojento. Gente, que filme nojento. É nojento. Mas você acredita que eu nunca assisti o Alien, mas eu já assisti a Mosca e eu acho até um. Eu até considero assim um clássico cult. Cult, virou cult, exatamente. É. Esses filmes trash dos anos 80 viraram meio cult, né, hoje. Inclusive, tem aquele canal Telecine Cult que vive passando a Mosca. Passa assim, sempre. Mas lá nesse passa esses filmes mais cults. Alien, A Mosca. Eu nunca assisti A Bolha. Eu não conheço muito bem. Eu conheço a estética do filme por ver alguns recortes na internet, e imagens do filme, mas eu nunca assisti. Você que já assistiu, acho que pode falar melhor. Também tem essa estética bem bruta, né? Bem Sim. Uhum. nojenta. Não, nessa época eles começaram a criar tudo. Tinha isso, tinha tudo que eles podiam fazer, eles faziam. Tinha os pássaros assassinos, tinha as baratas, tinha. Tomate, o filme do tomate assassino, gente. Esse eu conheço, eu acho esse filme O que é o muito filme do tosco. tomate? O que que é o tomate assassino, né, gente? Eu Tem um das nem tem aranhas. Tem. esses É, eu já assisti. cara, tinha muita tosqueira, assim. É engraçado que um dos únicos filmes bons dessa época, assim, eu não assisti, né? Que foi o Alien. Aí todos os outros que são super. Não vou falar que são ruins, são super cult, eu assisti todos. Trash. É É, trash, o né? Fred, Assim. Fredzão, aham. Mas é engraçado porque toda vez fica aquela. Eu acho que a questão do terror vem daí do tipo. Não sei, eu quando vi. Eu já assisti o Alien quando eu era mais novo. Só que o Alien, quando eu assisti, eu já tinha meus 10, 11, 12 anos, vai. Não faz muito tempo.
Mas assim, tipo, quando eu assisti, eu já tinha essa sensação de tipo, pô, os caras estão lá. Só que assim, uma coisa é você tá aqui, né? Tá no seu planeta e tal, não sei o quê. Você tava numa nave trancado, não tinha pra onde ir, não tinha pra onde sair. Você Sim. não sabia como, sei lá, derrotar, seja lá o que que era, que tava acabando com todo mundo. E não sabia nada, sei lá, sabe? Porque eu até tava pensando fazendo o roteiro, assim, sobre o contexto, né? Em que o Alien foi lançado. Porque a gente tem que entender que nessa época, nos 70, 60 e 70, o que, que tinha de espaço, vamos dizer assim? Star Trek, que passava na TV. Só que o Star Trek, gente, é aquela coisa assim: tinha lá os vilões, cada episódio tinha o seu vilão. Só que o Capitão Kirk e o Spock sempre derrotavam os vilões. E E também não ficava era focado no tudo. terror, né? E ficava tudo bem. Era aquela coisa família. O espaço era aventura. Vamos dizer assim, né? E aí vem o Ridley Scott e fala assim: não, não é aventura. Porque se você tem um predador que é melhor que a gente, que tá acima da gente na cadeia alimentar, o ser humano não vai sobreviver. Ciência básica. Você entendeu? E eles Exatamente. apelavam muito também para essa questão do terror corporal, né? O terror era o monstro em si. Isso. E a situação como um todo, né? Porque você ia ser devorado, você era uma presa fácil. Uhum. Mas eu acho que era mais um terror mais prático, né? Não era muito uma questão psicológica, ao meu ver. É, é. Assim, você tem aquela tensão, né? De saber onde tá. É. Onde está esse bicho? E aí você vê aquela baba escorrendo, assim. É. E Não, entra aquela parte que, tipo, você não tem onde você se esconder. Você não tem segurança. É isso. isso. Pra onde você vai correr se você tá no meio do espaço? O slogan do filme é: no espaço, ninguém vai te ouvir gritar. Não propaga som. Olha que desespero. Não é desesperador? Nunca fui pro espaço, não, mas a Cara, ideia fica na cabeça. nossa, não, jamais iremos para o espaço. Glória a Deus, né? Tá, nem pro mar eu gosto de ir. Imagina pro espaço. E esse filme serviu de inspiração para outros filmes mais atuais, né? Que não necessariamente são do gênero do terror, mas que usaram como inspiração essa questão de estar no espaço, de ter ali os predadores. Sim, é verdade. Aliás, É, servem sempre de inspiração, né? virou franquia, né? O Alien teve muitos tal, filmes ruins, mas Teve. também Bastante. filmes bons, assim. Eu acho que os do James Cameron, né? Que é o sequências, né? Desse primeiro, não são de terror, eles são filmes de ação. Mas são filmes de ação muito bons. Eu gosto muito. Como filmes de ação, eles são muito bons. E a gente tem a Ripley mais assim, braba, né? Assim, brabona e tal. Eu gosto bastante. Aí depois veio uma viagem, uma fic de bebê gigante e tal. Uns negócios. Mas o primeiro. Gente, recomendo. Assistam, meninos, vocês. Vini, você que não assistiu. Assista para ontem. Depois você vai me falar. É um clássico, né? Eu acho que não pode faltar no nosso repertório. No repertório de ninguém, aliás. Exato. E aí, anos 80 também. Gente, uma coisa, parênteses. Anos 80 e 90 era a terra de ninguém. Cinema, TV, era a terra de ninguém. Então Inclusive, eu acho que é muito melhor por isso, né? se fazia muita coisa louca. Aí a gente teve em 81 Lobisomem Americano em Londres. E novamente voltou, né? Lá atrás nos monstros, né? Por assim dizer. Isso. Ele ficou meio adormecido, o negócio do lobisomem, e ganhou Oscar de maquiagem, porque a transformação, vocês já devem ter visto alguma cena disso, foi assim, foi muito bem feita a maquiagem e a cena da transformação
né, do rapaz em Lobisomem, sim. E é, assim, pavoroso, tal, o filme. E aí a gente teve, 84, A Hora do Pesadelo, né? E mais uma vez nós temos um perigoso serial killer, né? Só que aí você pega todos os conceitos de serial killers que você tinha até então e subverte. Porque você tem um serial killer que nem vivo está. Exatamente. Exatamente. E ele vai te pegar na hora que você tá mais vulnerável, que é a hora que você dorme. Quando você tá dormindo, você tá vulnerável, você tá ali deitado. E ele vai te Eu, pegar dentro do teu sonho. que eu acho que é o que torna o filme tão marcante, né? Exatamente. Porque mexe com você no seu momento mais vulnerável, mais assim, realmente vulnerável. Você não espera que nada vai acontecer, né? E nem tá preparado para caso aconteça. E aí, se o cara te pega no seu sonho e aí você morre na vida real, o que você vai fazer? É o conceito de tipo, e no filme tem isso, né? A molecada ali. Não pode dormir, a gente não pode dormir. Uhum. E como que o ser humano não vai dormir? Não existe isso. E aí a gente tem, inclusive a gente tem no começo do filme a musiquinha, aquela musiquinha das menininhas fazendo roda. 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock the door. Eu lembro. Cara, marcou demais esse filme. Já acho que começou por aí. Não começou por aí, mas era um dos que já começava, pô, tem rodinhas, tem criancinha cantando, você já acha meio estranho. Aí você fala, É. tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa Aham. errada. Porque, não sei, eu não vou lembrar o nome do filme agora, aquele filme que tem a cena das gêmeas no corredor de hotel, assim. Ah, o Iluminado. Nossa, O Iluminado. É criança. Criança, gente, é a coisa mais assustadora que existe na face da Terra. Você tem, assim, o conceito de fantasma. Aí você tem o conceito de fantasma criança, que é pior. uhum, É já um nível acima de assustador, entendeu? exatamente isso. Mas eu acho que foi um dos E primeiros que me marcou. foi, pra Assim, mim também, não um pra dos mim primeiros que também. eu vi, mas que me marcou bastante, porque Sim. eu nem sabia que o Fred existia. E aí eu lembro que eu vi, eu não sei qual dos filmes da Ordem foi, mas eu cheguei a assistir. Aí passou tudo isso, nossa, pelo amor de Deus, né? A Hora do Pesadelo eu assisti à tarde. Ah, eu assisti à Passava noite. na TV à tarde, pra vocês verem que os anos 90 era sem limite. Era. Sem limite. Era terra de Passava à ninguém mesmo. tarde. Era a terra de ninguém a televisão. Passava à tarde. Eu assistia à tarde. Eu tinha 8, 9 anos. Você imagina? Uma criança de 8, 9 anos assistindo esse filme? Deus, cara. E eu assisti, porque eu era criança estranha, né? Assim, eu gostava de assistir esse tipo de coisa. E aí, gente, eu não sei qual desses vocês assistiram, mas aí a gente tem o conceito do zumbi. Porque você Eu, tem o dia dos Mortos, que né? eu gosto Uhum. bastante. Day of the Dead. Tem o Jorge Romero e tal. E aí você tem esse conceito de zumbi. E você tem em 81 o Evil Dead. Que em português tem um título ridículo, que é Uma Noite Alucinante. É O que não tem ridículo. nada a ver, né? Não faz nenhum juiz ao filme. Sim, o Evil Eu Dead odeio é. quando fazem isso. Não, é Uma Noite Alucinante. Eu juro que é esse o título em português. Na época que eles É, acharam que é. ficaria legal, assim, né? Que você tem o conceito do Necronômico, que é um livro, e aí vem do Lovecraft, né? Esse conceito do Necronômico. É um livro que desperta, né? As coisas lá, né? As entidades, tudo, quando lido em voz alta. Meu Deus do céu, o negócio fica louco.
E aí você tem um dos melhores personagens, os personagens mais engraçados, que é o Ash, né? E ele consegue deixar o filme leve, né? Mesmo Sim. sendo um filme de terror, né? Ele Sim, é um consegue. filme pesado, né? Assim. Porque filme de terror costuma, pelo menos a mim, costuma sempre me deixar meio tenso. Sim. E o ator é muito engraçado, ele é muito canastrão, assim, né, e tal. Tanto é que depois fizeram a série, né? Ash versus Evil Dead e tal. Uhum. Ele já mais velho, já passando dos 50 e tal. É bem interessante, assim. E aí, nós temos em 88 quem? O queridinho, mais uma vez, e o grande sucesso, Brinquedo Assassino. Gente, aí você vem o Chuck, que é todo um outro conceito, que é o boneco possuído. Aí o boneco possuído é um outro subgênero de terror. E agora tem popularizado, né? Exato, graças ao nosso querido James Wan. E nosso É, fofo Chuck, né? Que conquistou o público. gente, o Chuck é assim, é muito, cara, como que pode, né? Um brinquedo ter te dar tanto. Eu morria de medo quando era criança. Eu amava. Hoje, Chuck, eu é sempre assim, amei. hoje pode não ter envelhecido muito bem, pode É, ser bobo e tal, né? Assim, os efeitos. Você olha o brinquedo igual o Chuck, não vai te dar medo, né? Assim, porque tipo, a Annabelle, você tem os efeitos que o som e o susto que vão sim. te dar medo, né? No Chuck não tem isso, né? E na Uhum. verdade, eu acho que em Annabelle o que dá susto mesmo é o suspense, né? Sim, Não é a personagem em si, porque o Chuck com uma faca, eu acho que daria medo em qualquer um. é. Porque ele é aquele negócio do trem que não morre. Mais uma vez, o trem que não morre. Você não consegue matar o desgraçado do boneco, gente. Que Você, ódio. você Ai, E, joga meu ele numa Deus. máquina, você faz tudo e não, ele e na- continua. ele volta todo costurado, mas ele volta. E eu acho que É, receita que deu muito certo, né? Porque tem Chuck, tem o filho do Chuck, tem a noiva do Chuck, tem o retorno do Chuck, tem tudo. tem tudo. Ai, Ele gente. realmente se tornou uma franquia. Ai, meu Deus do céu. Mas é muito louco, né? E ele é fofo, mas ele é miserável, né? É miserável. Porque você tem o conceito do. Era um assassino que a hora que ele vai morrer, ele passa a alma pro boneco. E aí o boneco é o homem, né? Então tem aquele conceito, assim, né? E eu acho que esse filme ele mistura o sobrenatural, o slasher e. Não, é o sobrenatural e o slasher, É, né? e o slasher, sim. Faz sentido, não é mesmo? Ele une, né, os dois, assim. É mesmo. E de certa forma, essa questão também do serial killer, né? Sim. É, ele é um serial killer, não deixa de ser, né? É, porque como é boneco, a gente acha que não, né? É verdade. Agora a gente vai falar de um bloco só pra ele, porque ele merece, né? E Assim, ele ele, merece mesmo, né? ele tem um bloco só dele, porque ele é a diva do terror, que é o nosso querido Stephen King. Que a gente tem todo um subgênero de filmes do Stephen King, né? Vamos dizer assim. Conhecido por todos, amado por muitos, odiado por alguns, talvez. Sim, eu conheço gente que não gosta. E já ouvi falar também de gente que não gosta. Respeitando a opinião de todo mundo, mas eu acho que não gostar dele enquanto diretor, né, enquanto artista, é quase que ir contra o mundo, mas É. Mas vamos começar explicando por que existem tantos filmes baseados nos livros do Stephen King. Porque seu Estevão resolveu um belo dia colocar lá no começo de carreira, ele resolveu ajudar os
estudantes, tal, o pessoal que estava começando a fazer cinema, e ele colocou para vender os direitos, né? Ele vendia os direitos de adaptação dos seus livros a $1. Isso é verdade, tá, gente? Não é fique da minha cabeça. Isso é verdade. Pode procurar essa informação. Por isso, muita gente comprou os direitos dos livros. Ele fazia já um grande sucesso com os livros. Veio Carrie, depois veio Salem e tal. Ele foi lançando os livros e aí o povo começou a comprar. E aí começou a lançar filme do Stephen King, assim, ó, adoidado, porque, claro, né, $1. E aí a gente tem a lista, né, assim, de filmes que temos. Começando com Carrie, a Estranha. Todo mundo já viu aquela cena do sangue caindo na menina no baile, que foi até feita em novela da Globo, né, gente? Sim. E que tiveram muitas versões, né? Sim, é verdade. Carrie teve muitas versões. Parece agora que vai ter até uma série, eu ouvi falar. E é assim, eu já assisti 2 versões, mas eu gosto da versão original de 76. Eu acho que a Sissy Spacek, ela é uma boa Carrie porque ela é estranha, né? Assim, Sim, acho que foi a melhor que com teve. perdão do trocadilho, mas ela é esquisita, né? Vamos dizer assim. Mas assim, é muito interessante porque o livro, pra quem não sabe, curiosidades da tia Drica. O King tava tentando fazer sucesso como autor, né? Como escritor. E ele escreveu Carrie e achou muito pesado. E jogou no lixo o manuscrito. Naquela época não existia computador, tá, gente? Era escrito na máquina de escrever. Tá, crianças? Tec. Isso. E aí ele pegou todo aquele chaproca de papel e falou assim: não, muito horrível isso, muito forte, tá muito macabro. Jogou no lixo. Tabitha, que é a senhora King, né? A Tabitha achou o manuscrito, leu e falou pra ele assim: você vai publicar esse livro porque é muito bom. Sabe aquela coisa da mulher mandou? Literalmente, a esposa dele mandou ele publicar e ele publicou e fez um super sucesso. Se não fosse a Tabitha, não existiria Stephen King, gente. Essa é a história do King, assim, basicamente ele deve tudo que ele tem à esposa dele, né? E a Tabitha, pra quem não sabe, também é autora, né, viu, gente? Tem livro dela publicado pela Dark Side, inclusive. Ah, que legal. Tem. Ela escreve, mas ela escreve um suspense mais aquele suspense doméstico que a gente fala, sabe? Sim. De, tipo, famílias, casais, aquela coisa da... Sim. mas é bem interessante, assim, os livros dela. E aí a gente tem, que o Cajá falou, o Iluminado. Ei. Inclusive, você gosta bastante, né, Drica? Eu amo, assim, não é o meu livro favorito do King, tá? Mas eu gosto bastante. Mas cara, eu vi esse filme em prestações. Porque eu não tive coragem de assistir tudo junto. Parceladinho, a gente conquista o mundo. Parceladinho, tipo episódio de série, assim. Eu vinha 30 minutos por dia do filme, porque é, assim, muito assustador. Esse filme era um filme que, tipo, pra mim, a parte que se passava que não tinha o personagem daquele ator, né, do principal lá, que tava atrás da mulher e tal, tudo mais. A parte que não tinha ele era mais assustadora do que quando ele aparecia. Nossa, tem umas assombração assim, gente, pavorosa, pelo amor de Deus. E, assim, o filme, ele é diferente, tá? O livro é totalmente sobre outra coisa, ele é um terror, tá? Ele tem o céu, é tudo igual. Mas, assim, o livro, ele vai falar sobre o Danny, porque o Danny, o menino, é o iluminado. O livro chama The Shining, o Iluminado. Quem é o Iluminado? O Danny. Então, o livro é sobre ele. Não é sobre o Jack, que é o pai. Agora, o Kubrick, aí você põe o gênio do Kubrick, né? E aí ele falou, não vai funcionar. Então vamos fazer sobre o Jack, sobre o pai, sendo atormentado pelo hotel, que é uma entidade em si.
Assim, é muito, muito assustador. Nossa, ele consegue ser realmente muito mais bizarro do que qualquer outra coisa. Eu, com certeza, seria o pai atormentado pelo hotel. Cara, é muito louco. Aquela cena do banheiro, gente, que pavor daquela cena. Da mulher na banheira. Meu Deus, poucas coisas me deixaram com tanto medo na vida. É ele, não sei se é a mesma cena que você tá dizendo, Liga, mas é ele que, tipo, quando ela tá, eu lembro que ela tá lavando a cabeça assim, ela vai tocando assim atrás. Nossa, parece um negócio. Eu falo, Não, esse é outro filme. mano, tá vindo uns negócios muito aleatórios mesmo. Esse é outro filme que é assustador, que eu não assisti, não assistirei jamais na vida, que é um outro conceito, que é o terror japonês. E é muito demais pra mim. Não, lembrei. Tá, lembrei. Já é demais pra mim, que meu coração não aguenta não. Mas falando de King, a gente teve vários outros. Aí teve Cujo, que é do cachorro, né? Assim. Temos Christine, o carro assassino. Gente, eu assisti muito Christine quando era criança. Tava no Eu já ouvi SBT. falar desse. Esse eu assisti também. Nossa, Christine era muito legal, assim. Mas era. Tudo isso é livro do Stephen King, gente. Colheita Maldita. Trauma da infância. Nossa, pelo amor de Deus, mano. De novo, as crianças cantando no meio do milharal, no meio do nada. Mais uma Conceito. Mano, Criança. Ah, o negócio da criança ali, gente, não é de Deus, não. Aí você tem os outros de terror, que tem o cemitério maldito, né? O Pet Cemetery, uhum. que também é super assustador. Aí você tem o Muito. Cemitério Maldito 2. O Trocas Macabras, que é muito legal. E você tem os filmes que não são de terror, que também são contos do King, que é o Conta Comigo, aquele clássico da Sessão da Tarde. E eu amava assistir o Conta Comigo. Um Sonho de Liberdade também é um conto do King. Você tem o filme do... Ai, meu Deus, esqueci em português. The Green Mile. É A Espera de um Milagre. Isso, A Espera de um Milagre. Eu Também já é um livro vi, do já vi. King. Belíssimo, É muito belíssimo. falar isso. Eu acho um filme bem sentimental. Sim. Tem um que eu não sabia que era do King. Eu amo esse filme. Mas, eu assistia por assistir e eu não chegava a pesquisar, a procurar nada. E eu fiquei sabendo que ele era do King. Que é com certeza esse é o meu favorito. Se chama 1408. Ele é Ai, eu amo esse filme. maravilhoso. Com John Cusack, né? Sim. É muito bom. Ele tá dentro do quarto de hotel. Cara, esse filme é muito bom. Dá medo, muito medo também, assim, Muito. tive quando assisti. É muito bom. Esse é muito bom. Tem vários outros, gente, do King, assim. Teve O Sobrevivente, que é baseado no A Longa Marcha, que vai ter agora, vai lançar o remake da Longa Marcha. E tem o meu livro favorito do King, que é um dos meus filmes favoritos também, que é O Louco Obsessão. Misery. Esse eu não lembro. Cara, Kathy Bates, simplesmente Kathy Bates, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante nesse filme. Porque, cara, que filme tenso, e o livro é tenso igual, assim. É muito. O autor, né? Aham. Ele tá escrevendo o livro e ele sempre vai pras montanhas pra escrever e tal. Ele termina o livro dele, só que tá tendo uma nevasca e ele sofre um acidente de carro, capota e tal, e cai no meio da floresta. E aí a Annie Wilkes, que é a personagem da Kathy Bates, salva ele. Só que ela é simplesmente a fã número 1 dos livros dele, porque ele escreve um livro. Sabe aqueles livros de banca que tem as mulheres na capa de vestido? Ele escrevia, o autor escrevia esse livro. E a personagem do livro dele chamava Misery. E aí, esses romances de banca, assim, né? E aí ela amava e tal. E ele fica muito machucado e tal. Não vou contar muito, gente. O começo do livro e do filme é isso. Depois vocês vão saber o que vai acontecer. Por que chama Louca Obsessão. Eu tenho até medo. É uma das coisas que eu odeio, eu não suporto.
É quando são personagens assim. Não que eu odeie, tipo, ai, não gostei e tal. Mas, tipo, mano, jamais eu queria isso na minha vida. Mas aí o nome do filme já diz tudo, entendeu? Louca Obsessão. Ela é fã do cara, encontra o cara e o Sim, cara sofreu um acidente, mano. Mora no meio do cara. nada. E assim, ele não é terror, ele é um filme tenso, ele te deixa tenso, você fica com o pescoço assim, ó, doendo. E aí, gente, vamos para os anos 90, que a gente tá caminhando no tempo aqui, né, gente? Então vamos para os anos 90 e 2000 para fechar esse programa, pelo amor de Deus, que nós vamos ficar aqui 3 horas falando, É. né? E nos anos 90, a gente teve a volta dos slashers, porque nos anos 70, ali começo do 80 foi muito forte, aí depois deu uma esgotada, né, no tema, mas no final dos anos 90, finalzinho, 96, voltou com tudo essa coisa do slasher e do serial killer, porque foi lançado Pânico. Que particularmente é uma das minhas franquias de terror preferidas. Eu acho que não tem defeitos. Eu gosto muito de Pânico. Gosto também dos atores, né? É muito legal, porque assim, gente, eu tinha 12 anos quando foi lançado. Então, eu assisti quando foi lançado. Ó, a tia é velha, gente. Então, e aí você pega, eles pegaram, né? A Drew Barrymore. Então, pensa na Drew Barrymore, que era a sensação naquela época, super famosa e tal. E você põe ela no filme no começo, na primeira cena, e ela é assassinada. Você pega a atriz, a única atriz conhecida do elenco, e você mata ela na primeira cena. Inclusive, ela já deu uma entrevista dizendo que ela quis ficar nessa primeira cena por já ser uma atriz conhecida, e isso chamaria a atenção do público, né, que consumiria o filme. Sim. Isso foi meio que uma jogada de marketing. Exato. E aí você tem toda aquela coisa da metalinguagem nesse filme. Porque eles são adolescentes que gostam de filme de terror. Entendeu? E aí você tem lá o personagem Randy, que é um aficionado por filmes de terror. Então ele sabe tudo que vai acontecer e tal. Nos filmes, todos aqueles clichês, ele sabe tudo. E é muito legal, porque tem essa coisa da metalinguagem, né? Assim. Sim. E aí também entra um pouco da questão do tipo, ainda mais por eles serem fãs, tipo, vai acontecer tal coisa. Não, aquele velho, acho que isso entrou muito nos anos 90 para cá. Não, pare, isso é mentira. Você vai acreditar nisso, nessa história? Um maluco por aí vestido, não sei o que, matando pessoas. Não, isso aí é história que o pessoal tá inventando. Não, você é medroso e tal. Isso, não. E aí tem também essa coisa do que todos os filmes depois dele tiveram, que é o plot twist no final. Uhum. Que aí quando você descobre quem é o assassino. Porque pensa comigo aqui, ó. Volta lá pros anos 70 e tal. 80. Você tinha os assassinos dos slashers, sabia quem era. Sim. Jason, E o Fred, sim, o Leatherface, tarará, com a família toda louca dele. Então você sabia quem era. Você tinha o Chuck. Esses aqui você não sabia quem era o assassino. Essa coisa bem Agatha Christie. Você descobria só no final. eram sempre as pessoas que você menos imaginava. Menos. Exatamente, exatamente. E aí a gente linka já com os outros, porque veio, depois desse sucesso do Pânico, veio Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Que eu acho que também não tem defeitos. Eu acho que são filmes que envelheceram muito bem. Muito bem, eu adoro assistir até hoje. Lenda Urbana, gente, Lenda Urbana é muito bom, cara.
Premonição, que já é de 2000, né? E que eu de paixão. É Amo. porque E se eu acho que é você... um suspense meio misturado com terror, misturado com slasher. Eu acho muito bom mesmo. Um terror meio psicológico, né? Isso, é porque assim, vamos pensar que Pânico, eu sei o que vocês fizeram, deu uma esgotada, certo? Aí veio o cara do Lenda Urbana, falou: o que a gente pode fazer de diferente? Então vamos pegar lendas urbanas. Uhum. Isso é uma época pré-internet, então não tinha creepypasta. Era lenda urbana que a gente falava. E aí, ele vai. E se o assassino matasse baseado nas lendas urbanas? Fez sucesso. Aí veio o cara do Premonição e falou assim: cara, já fizeram de tudo, o que eu vou fazer? E se o serial killer não fosse um ser humano, fosse a própria morte? E entra aquela questão de, tipo, a morte, você não pode fugir dela, sabe? Que até eles falam no próprio filme, pô, mas a gente tem que encontrar um jeito de enganar a morte. Mas como é que você vai fazer isso? Aí eu vi que vocês colocaram vários aqui que eu amei, mas tipo, esse filme, cara, é ruim, é muito ruim. Mas é um ruim que eu curto, eu acho muito engraçado e muito legal de assistir, que é A Casa de Cera. Eu também acho. E também que Muito legal. acabou se tornando também um clássico cult, né? Porque é ruim, tudo que é ruim vira cult, mas eu gosto muito desse filme, eu acho ele muito engraçado, divertido. Ele mas sabe, A Casa de Cera é um filme que eu nunca consegui achar terror. Nunca. Ele tem aquela parte de suspense Sabe? dele e tal, mas. A premissa, né, do filme é tão engraçada que eu acho que o terror que tinha que ter ali se perde. Talvez. E Provável. ele é de 2005. Então, esse filme fez um sucesso até que razoável, porque a Uhum. gente tem o Jared Padalecki, Sim. que na época tava estouradaço em Gilmore Girls, né? Pra quem não tá associando o nome à pessoa, Jared Padalecki é o Sam Winchester, né? Assim. Então, eu acho que, se não me engano, não tinha começado ainda o Supernatural. Não, Eu acho ainda que não. não. Se não me engano, eu acho que Eu acho que Supernatural. eles já tinham saído já. Ele já tava em Supernatural. E ele tava acho. estouradaço, né, naquela época. E ele é um dos protagonistas da história e tal. E aí, falem aí dos que vocês colocaram, gente. É muito legal esses filmes que vocês colocaram. Eu coloquei o Grito, porque eu acho que Maravilhoso. particularmente gosto muito. E ele é derivado de um terror coreano, que eu não sei o nome, mas que tem mais ou menos ali a mesma premissa de filme. Eu particularmente gosto muito desse filme. Gosto muito do Albergue. Eu acho o filme. Eu particularmente acho o filme engraçado. E volta aquela coisa do slasher, aquela coisa de cortar parte do corpo, um homem mais. Ninguém sabe quem é. Eu gosto muito do filme, eu acho até um filme bem engraçado, porque ele é tão ruim que ele se torna engraçado. Mas eu gosto muito desse filme. Eu não assisti o Albergue, mas eu acho que ele já tá nessa coisa do terror sádico. Sim. Porque você tem o Albergue, você tem aí a franquia Jogos Mortais, que fez muito sucesso. O primeiro filme é, assim, muito bom. Eu acho muito bom, assim. Mas realmente é um terror sádico, vamos dizer assim, né? Que é o sofrer por sofrer, vamos dizer. Não que os outros não sejam, mas, tipo, ele tem uma outra pegada, né, assim. Porque, assim, ele fazia todas aquelas maldades, mas não tinham um porquê, né? Eles só queriam fazer mesmo. Cortar pessoas, cortar as partes e costurar em outras. Era meio que um cientista maluco. Sim. Só com a parte do mal. Fica meio perdido. E aí você tem, que nem você tava falando do Grito, né? Porque teve, depois que voltou os slashers, voltou também o sobrenatural, né?
Porque Melhor. daí veio, começou tudo com o Bruxa de Blair. Gente, Bruxa de Blair merecia só um programa só pra ele, porque foi um evento. Vocês não têm noção. Porque assim, E olha, eu vejo muita gente que fala mal desse filme, mas eu acho esse filme um filme muito brilhante, muito inteligente. isso, porque como que foi? Deixa eu contar a ponto de vista de quem viveu. Naquela época não existia internet. Não tinha internet. Então, o que a gente sabia? Nada. A gente sabia que o filme ia ser lançado. Sim, Ponto. era só isso. O filme vai ser lançado. Ponto. Beleza. Você ia lá na locadora, ó. Ia na locadora e ia... Aí, qual que era a premissa da Bruxa de Blair? E o marketing, aí é a genialidade do... Foi achado numa floresta dos Estados Unidos, na cidade de Blair, uma filmagem de um grupo, né, um trio lá de estudantes que foram fazer uma pesquisa e foram filmar e ficaram desaparecidos e aí acharam isso aqui, gente. Ó, documentário. É um documentário. Então, documentário é o quê? Real, né? Vamos dizer assim? Você acha que é real. Então a gente foi assistir esse filme achando que era de verdade. E aí o pavor da adolescente aqui, que eu era adolescente naquela época, pensa no nosso pavor assistindo, achando que aquilo era de verdade. Porque, né? E éramos inocentes, ingênuos naquela época pré-internet. A gente acreditava nas coisas que eram faladas pra nós. Você entendeu? E esse foi, cara, que conceito brilhante. E foi o primeiro mockumentary. Antes de existir o Atividade Paranormal e tarará, essas coisas de found footage, veio Bruxa de Blair. Foi um conceito inovador naquela época. Porque depois que a gente descobriu que era filme mesmo, cara, eu não acredito que era filme mesmo. Que era tudo mentira. Porque a gente assistiu achando que era verdade. Cara, eu me borrei. Vocês não têm noção. E uma das primeiras ações aterrorizantes foi essa, né? Cara, assim, porque a gente achava que era real. Sério, é sério que a gente achava que era real mesmo. Assim, porque não existia. Hoje em dia na internet, 5 minutos, todo mundo tá sabendo das coisas, né? Naquela época não era assim, gente. E aí, depois da Bruxa de Blair, veio um outro conceito de filme, que daí eu já não entro nessa área, porque, né, o pavor é muito grande, que é o terror japonês. Desculpa, mas é o melhor de todos. É o melhor de todos. Eu acho muito aterrorizante mesmo. Cara, não, ninguém sabe fazer terror assustador igual os japoneses, gente. Eles são bons. É porque, assim, essa coisa do espírito que fica, né, obsessor, tal, no lugar, já é muito da cultura. Porque, inclusive, eu já li um livro de contos que chama Contos de Terror Sobrenaturais Japonês. Tem no Kindle Unlimited, inclusive, para quem quiser ler. Que são lendas que já existem há muitos anos, até séculos, tá? Que são lendas sobrenaturais. Então, eles já têm, é da cultura deles isso. Sim, já. E eles também pegam, dando um adendo a essa questão de já ser a cultura, eles pegam justamente aquela questão de pegar as lendas urbanas que já existem ali, né, entre eles e colocar isso na tela. Levar isso para o cinema, para Exato, né, a arte como um todo. Porque assim, que nem aí você veio o chamado, né? Que teve a versão dos Estados Unidos, né? Que é de causar um medo, gente. Aquela menina saindo da televisão não é de Deus. Mano, o primeiro chamado. Olha, Tamara, ela veio pra. Cara, não é de Deus aquilo, não, gente. Pelo amor de Deus. Que é isso, aquela coisa? Eu assisti
Foi um dos últimos filmes de terror sobrenatural que eu assisti, inclusive, porque eu fiquei tão traumatizada que eu falei, não quero mais, Não é acabou, pra mim. não é pra mim. Porque, cara, eu não dormia, literalmente, assim, eu via aquela menina em todo lugar. É horrível, assim, aquilo entra na sua cabeça de um jeito que, Então, meu Deus. Era bizarro. que sejam tão aterrorizantes, né? Porque realmente mexe ali com você e fica gravado na sua mente, você não consegue por nada, parece que É, é te perseguindo. exato, exato. E é que nem o grito que vocês falaram, né? O Ká falou do grito, que é um dos favoritos dele, que é aquele som que aquela mulher faz lá da série da HBO. Meu Deus, que Sim. desespero, aquele som que fica. É extremamente bizarro isso, porque Pelo amor de é, Deus. e tem muita coisa em alguns, não todos, mas em alguns que eu já vi de histórias e filmes de terror, principalmente japonês, é sempre a questão. Tudo bem, americano também fazia isso, mas, pô, americano às vezes era o grupinho ali que se perdeu, tava viajando não sei para onde tal, e aconteceu tal coisa. O grupo de amigos, ou então a família, enfim. No Japão, cara, sei lá, uma pessoa que foi pro Japão, então tá sobre alguém que mora no meio do nada, e aí tá acontecendo com ele, é isso, uma casa amaldiçoada, alguma coisa abandonada, e tipo, É. tem aquele aspecto, entre aspas, né? Não que seja algo corriqueiro, mas tem um pouco mais aquela parte da solidão, sabe? Do vazio, como se É, fosse porque um você mundo que pega só tem algo. você. Você pega o banal, vamos dizer assim, que Uhum, é a casa, sua casa. Você tá na sua casa. sim. E aí aquilo acontece ali dentro, né? Eu entendi o que você. E a história do grito é Nossa. muito triste a história dela, porque, tipo, ela é morta, né? Ela sofre um feminicídio e junto com o filhinho. E os dois ficam presos ali naquele lugar. É muito triste isso, né? Não, exatamente. É algo que, assim, no filme você vai vendo, é bizarro. É extremamente bizarro. Depois que eles contam, né, que se não me engano, é uma mulher que vai para casa, né, para aquela casa, e ela Isso. acaba descobrindo a história por trás do que realmente aconteceu. Só piora as coisas, sabe? Só piora a E ora, situação. tipo, é uma coisa que não tem solução, né? Assim, Não, não, é verdade. exatamente. Cara, é muito, muito triste. Tem um outro que eu não assisti também, mas eu sei, já vi cenas e tal, que é japonês também, que é que os espíritos ficam montados em cima do ombro das pessoas, Ah, nossa, já vi. Meu que é Deus um do céu. das fotos, Eu não é? De preciso lembrar foto. o nome desse filme. Cara, que desespero aquilo. Meu Deus. Eu não assisti, eu tinha muito medo. Eu assisti, eu até assisti, na verdade, mas eu tinha muito medo, então eu assisti daquele jeitinho, né? Almofada ali, botando a cara. Tinha hora que eu Nossa, só tava é, porque eu achei Lembrei. meio assim. é É, desesperador. eu lembrei. Se chama A Morte Está ao Seu Lado. Eu sei qual E é, é um gente. filme tailandês. Tá, isso, Mas obrigada. eu não. Eu gosto do filme, na verdade, mas mesmo já tendo assistido, ainda é um filme que me causa um pouco de medo. Então eu não tenho coragem de assistir sozinho. E a vez que eu assisti, foram duas vezes. A primeira vez foi daquele jeito, né? Não querendo muito, tapando o rosto. Sim, aham. A segunda vez foi com um pouco mais de coragem, mas ainda é um filme que me desafia. Eu não tenho coragem de assistir sozinho, não. Tinha agora fugindo um pouco aqui do japonês, que eu não sei se ele vai entrar nessas épocas aqui, deixa eu ver. Mas no começo eu não achava ele tão terror assim, mas um da franquia conseguiu me deixar com um pouco de medinho, que foi Atividade Paranormal. Eu gosto.
Vou falar que eu nunca assisti nenhum. Sério? Nunca assisti. Então você já tem um dever pra cá, de casa. Nossa, não, nunca me interessei assim, tipo, Mas, na verdade, embora mexa com essa parte do sobrenatural, eu também não considero muito. Ele não tem medo. Ele acontece de umas coisas sobrenaturais em casa. Eu acho até que costumam ser baseados em fatos reais. Mas Sim, não é nada que dê medo, igual esses filmes que nós citamos, né? Igual não, com Grito, certeza. aham. Chato, acho que são filmes que dão mais medo do que Atividade Paranormal. É, mas tem um que a gente colocou aqui, mas tem um outro que eu lembrei também. São sobrenaturais também, começo dos anos 2000, que é os outros que a gente aqui. Eu adoro esse filme. Ele tem um plot twist no final, assim. A Nicole Kidman tá muito boa, né? Ela tá muito bem. Eu gosto muito desse filme porque é um negócio que eu gosto muito, inclusive na literatura gótico. Que Ah, é aquela coisa da casa antiga mal assombrada. Isso daí, o gótico tem muito disso. Casas antigas e tal. Não sei se vocês já assistiram os outros. já, já. Tem muito também daquela questão de, tipo, o objeto que ficou guardado, que tem a lembrança E de não sei quem. é, cara, é Eu muito, assisti, mas muito assisti legal. bem sem me envolver muito com o filme, então tem uma vaga lembrança. Entendi. Assiste de novo, então, porque eu acho que você vai gostar. Hoje, se você assistir hoje, Boas. você vai gostar. E outro que eu lembrei aqui, que também é de sobrenatural, que eu não acredito que eu não lembrei de colocar esse filme, que é o Sexto Sentido. Nossa, esse filme. Nossa. Inclusive, meu avô era. Ele não era fã de terror, na verdade. Mas ele gostava muito desse filme em específico. Ele sempre que passava assim na televisão, ele assistia. Ele gostava bastante. Eu gosto, não sou o maior fã, mas eu acho um filme muito bom. Eu acho que Muito bom mesmo. todo mundo tem que assistir pelo menos uma vez. Mas o problema é que aí a gente entra no fenômeno de internet, que hoje não dá pra assistir essas coisas sem já saber o que acontece. É. É, é. Porque o legal desse filme é a experiência de você assistir sem saber. Porque você vai querer assistir, depois voltar o filme e assistir tudo de novo. Porque na hora que você descobre no final a virada, o plot twist, né? Mas é muito assustador. E aí a gente tem o conceito do quê? Do quê? Criança. De novo. Porque Esse filme cria. de terror também costuma ter muito essa questão do plot twist, né? Sim, é verdade. O negócio da criança, gente. Tem uma cena que é o fantasma de uma menina, que ela morre envenenada. E aí, cara, que pavor daquela menina, meu Deus, dentro da barraquinha. Não, não vou Gente, meu Deus do céu, que pavor daquele menino. Nossa, que pavor daquela menina. E o coitado do menino apavorado, falando assim que ele tá apavorado, que ele via em tudo quanto é lugar, né? Assim, Uhum. meu Deus, é muito assustador. Sexto sentido é muito assustador. Foi uma experiência de vida. É bem macabro mesmo, né? Muito, nossa. Demais, demais, E demais, eu acho que por gente. ser criança, ninguém espera, né, que seja um filme tão macabro assim. É Mas verdade. ele mostra que veio. Mostra que veio. E a gente tem o nosso querido Bruce Willis, né? Que tá muito bem nesse filme, assim. E que o nome é muito conhecido, né? Sim, Talvez exatamente, assim, por isso também o filme, além do filme ser muito bom, eu acho que ter atores com nomes já renomados, né? Já com uma trajetória, colaboram muito.
É isso, gente. Cara, vocês têm noção que nós ficamos 2 horas falando de filme de terror e acho que não chegamos nem à metade de todos os filmes. Porque nós não chegamos nem no ano 2010 ainda. Pois é, Ih, amiga, aí. teve bastante conteúdo mesmo. Eu até coloquei um aqui Mas, de 13, porque eu não me atentei que tinha passado de 2010, né? Professor, não sabia ano. E aí, mas realmente eu acho que vale uma segunda parte. exato, fica aí. Vou deixar Concordo. aqui, ó, o gancho para quem tá ouvindo engajar. Porque se você engajar nesse episódio, comentar, chove DM lá na Black, gente. Fala assim, ó, queremos parte 2, queremos filmes de terror novos, 2010 pra frente. Engaja Queremos muito. sobre os filmes de terror ruins. Isso, se a gente tiver, assim, ó, muito engajamento, muito comentário, muita visualização nesse episódio, gente, nós vamos partes, outros episódios. Inclusive, uma Manda coisa, pra família, pra namorada, pra namorado, pra ficante. Isso, eu quero que vocês digam um filme de terror nos comentários. Escreve no comentário, manda pra gente, manda onde você quiser, que vocês acham ruim. Que a gente Ou deve vocês falar. sejam fãs. Exatamente. Às vezes pode ser ruim, mas você é fã. E fica aí ó, o convite para vocês engajarem, que a gente vai trazer mais. Mas antes da gente, né, se despedir, vou pedir para os meninos indicarem qual de todos esses aqui que a gente falou, qual que vocês acham que o povo tem que assistir? O pessoal precisa assistir esses filmes. Indica aí. Eu indico O Exorcista, porque eu acho que é um marco na vida de qualquer pessoa. Existe Boa. uma vida antes de assistir esse filme e uma vida depois de assistir. Boa. Então eu acho Exatamente. que é realmente um filme que eu recomendo. Ele é um clássico. Tem O Exorcista, tem O Exorcismo de Emily Rose, que eu também acho que seja um marco. Você pode até assistir um depois do outro. E um filme que também é uma franquia, né? Na verdade, que eu sou muito fã é Pânico. Então também recomendo que todos assistam. E atualmente, né, teve aí, recentemente, uns 2 filmes mais recentes de Pânico dessa franquia. Então vale a pena, né? De você começar lá atrás e vir acompanhando a história até hoje. É bem interessante. E tem uma série que colocamos aqui, que na verdade é uma série bem atual, de 2020, se eu não me engano. Ela tá disponível na HBO, que é Lovecraft Country. Ela só tem uma temporada, uma série bem curtinha. Se eu não me engano, são 10 episódios, que mistura slasher, sobrenatural, casa mal-assombrada, mistura tudo. É bem interessante, tem volta no tempo, mistura ciências. É uma série bem interessante. E como só tem uma temporada, né, vocês conseguem assistir bem rapidinho. Acho que vocês vão gostar também. Eu particularmente gostei muito. Depois que eu comecei a assistir, não consegui mais parar. E é isso. Nossa, legal, gostei, vou anotar. E aí, Ká, conseguiu pensar? Eu achei duas, mas são as primeiras que eu vou falar. São duas até que as mais recentes. De novo, o filme O Grito e o filme um do Stephen King, que é o 1408. Os dois estão na Amazon Prime, então você consegue assistir. Ó, tem o Prime aí, assiste lá os 2 filmes, ou um só, né? Vai com calma, vai devagar. Vai devagar, porque assim, é bom você digerir um, tal, passa um tempinho, depois ver outro. E eu acho, olha, que depois eu vou recomendar. Eu acho que esse aqui, porque eu gosto da temática de os universitários fazendo alguma coisa que não deviam e depois eles se arrependem, dá algo muito ruim, tá? Que é. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, que inclusive vai ter, ou já teve, né? O novo, vai sair ainda, não é? Vai sair o novo.
Mas vejam o antigo é bom, vale a pena. Sim, é verdade. Muito bom. Bom, eu vou indicar para vocês, por favor mesmo, assistam Alien. Assistam Alien, o oitavo passageiro, porque é um dos melhores filmes já feitos na face dessa terra. Ou do espaço, né? No caso. Mas assistam, gente. Alien é muito, muito bom, assim. Então vou deixar aqui a indicação do Alien, porque é excelente. E indicarei também O Iluminado. Também é um dos melhores filmes que o Kubrick fez, Stanley Kubrick. Então, assistam O Iluminado. Se você tiver medo, faz que vai assistir meia hora por dia, aos pouquinhos, né? Que não dá tanto medo. Então, assistam O Iluminado, assim, porque é muito bom. E o último que eu vou indicar, Louca Obsessão. Oscar de melhor atriz para Kathy Bates, gente. É simplesmente isso. Ela ganhou o Oscar por esse papel. Então, assiste esse filme, porque é tenso. Pensa no filme tenso e é muito, muito bom. Vocês não vão se arrepender de assistir esses 3 filmes. Vai por mim, assim, porque realmente é muito bom. Então, para terminar, aquele recadinho de sempre, fala, não esqueçam Black nas redes sociais, tá aí na descrição, Instagram, TikTok, YouTube, os podcasts da Black estão nos melhores aí agregadores de podcast, você pode seguir e dar a sua avaliação, que ajuda muito, muito, muito. Tá ouvindo aqui pelo YouTube, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa seu sininho aí para não perder nenhuma atualização de nenhum podcast, de nenhum dos vídeos. Então, dá essa força aí pra gente, certo? É isso, gente. Um beijo e até o próximo e tchau!